Aleluia, 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 aleluia. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E depois acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse Jesus a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela palavra do Santo Evangelho, pelo nosso arrependimento, que Deus perdoe nossos pecados. Quem diz o povo que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos, não porque esteja querendo saber se tem uma boa fama, se é elogiado, mas porque deseja ouvir através deles e delas, seus discípulos e discípulas, como é que as pessoas estão olhando para ele. Isso é importante até mesmo para nós, do ponto de vista prático. Quando nos interessamos pela maneira como as pessoas nos olham, não deve ser porque queremos elogios ou destaque, mas para ter uma consciência certa de como as pessoas nos veem. Se nos veem de uma maneira errada, se nos veem com exageros para um lado ou para outro. Com isso, nosso Senhor mostra que quer que todos olhem para Ele da maneira certa. Quando a gente olha para alguém, a gente deve olhar corretamente. Nem dizer que a pessoa é aquilo que não é,
porque seria uma mentira, né? Nem negar aquilo que de fato a pessoa é, porque também seria uma falsidade. E o povo, diz os discípulos, está vendo Jesus de maneira muito distorcida. Está achando que ele é alguém que já morreu e voltou. João Batista, Elias, um profeta qualquer. O jeito da gente olhar para Jesus é muito importante. A gente também tem aí a raiz certa para ter o jeito de olhar para as pessoas, com honestidade, sem projetar nele falsas expectativas. Às vezes a gente pergunta, até por uma certa provocação pastoral, a gente, padre, quem é Jesus para você? E às vezes o jovem responde, é tudo. Parece uma resposta bonita, mas não acho. Eu digo, como assim tudo? Tudo de ruim? Tudo de bom? Porque tudo pega tudo. Jesus não quer ser tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Isso é muito, mas não é tudo. Ele não é mau, não é injusto, não é desleal. Então, se eu sou desleal e vou me justificar em Jesus porque Ele é tudo, isso é uma projeção muito pecaminosa. Na primeira leitura também nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim ao povo: vou derramar um espírito de graça e de oração sobre vocês. Eles olharão para mim. Olhar para Jesus, dirigir para Ele a atenção verdadeira é muito importante. Jesus diz assim, no Evangelho de São Lucas, lá no início, capítulo 5. O olho é a lâmpada do corpo. Cuidado como você vê. Porque se a lâmpada que você tem em você for trevas, imagine como não é as trevas. Não é uma mensagem de sabedoria? Então, meu olho é a lâmpada do corpo. Se ele é iluminado, diz nosso Senhor, todo o meu ser estará iluminado. E quem nos ilumina é o Espírito de Deus. Quem nos ilumina é o Filho de Deus, que é a luz do mundo. Quando a gente olha, e olha com o Espírito de Deus a nos guiar, a gente olha com a verdade, aceitando a verdade e buscando a verdade da gente e do outro, e acima de tudo dele. Então quem olha para Jesus, se tem um olhar distorcido, não o enxerga. Às vezes pode até dizer, ele é tudo, mas isso não tem conteúdo. É preciso dizer o conteúdo mais certo. Ele é o meu mestre. E todo dia eu procuro aprender com ele. Eu procuro seguir a sua palavra. Agora já tem uma direção. Eu sou até defeituoso, não aprendo direito, mas é ele o meu mestre. É ele o meu Senhor. Eu posso até não obedecê-lo de verdade, ou nem todas as vezes, mas é ele o meu Senhor. Eu é que às vezes não sou fiel, ele é fiel. Ver a verdade de Jesus nos leva a ver a verdade da gente e a ver a verdade no outro. Por isso nosso Senhor adverte, cuidado, o olho é a lâmpada do corpo. Veja com honestidade, veja com o olhar da verdade. Onde a gente enxerga nosso Senhor? Na palavra. Na palavra. Para ser nosso mestre, para nos ensinar. Então, se eu digo que ele é o meu mestre,
mas a sua palavra não mexe no meu coração, não me ensina a ser melhor, não me ensina a amar mais. Isso não é verdade. Onde eu encontro? Na Eucaristia, que se faz pão para nos dar a vida, nos salvar e nos alimentar. Mas se eu não vou ao seu encontro para me alimentar, se eu não sou sensível ao meu irmão, à minha irmã que sofre, se eu faço da sua presença na Eucaristia uma superstição, não é verdade que eu estou enxergando, que eu estou vendo. E se eu vejo o Filho de Deus que se sacrificou por nós, eu o acolho com um amor tremendo. A oração de hoje dizia assim: meu Deus, dai-nos a graça de vos amar e temer. Não é temer de medo, é temer de temor santo. Quando a gente ama, não quer magoar. Eu não quero magoar minha mãe, meu pai, minhas pessoas queridas, porque eu os amo. Isso não é medo, eu não tenho medo deles, eu os amo. Mais ainda de Deus, quando se ama. Então, se eu contemplo que Ele está presente na Eucaristia por sacrifício, a primeira leitura dizia: hão de olhar para Ele aqueles que o traspassaram e vão bater no peito, e vão chorar, como se chora um filho único. Se não tem essa sinceridade na espiritualidade, não é verdade. Ainda que eu saia dizendo o tempo todo: na hóstia santa está meu Senhor. Isso pode ser um conteúdo apenas de superstição da minha mente. E finalmente, onde está Jesus? No meu irmão e na minha irmã, na pessoa que está ao meu lado, no meu próximo. E se eu digo isso, mas trato as pessoas com ofensa, com deslealdade, com traição, com exploração, essa confissão não é verdadeira. Por isso, nosso Senhor continua a perguntar: o que diz o povo de mim? E continua a nos provocar. E esse dizer é verdadeiro ou é uma projeção? Porque a projeção, ela é o que o ser humano mais faz quando se move por seus interesses egoístas, pecaminosos, pequenos. Mas a verdade é o que mais enche o coração humano e o faz crescer quando ele abre o seu coração para ela. Ele a ama, ele a deseja ardentemente, e a verdade é Deus nosso Senhor. Continua a se apresentar: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Por isso que cantamos: a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus. Mas isso só é sincero quando essa sede é verdadeira. Eu o quero, e eu o vejo, e eu o aceito. Na sua palavra que me ensina, na Eucaristia que me alimenta e que me faz viver a comunhão, e na pessoa do meu irmão e da minha irmã, que me pede para amar e para viver como um irmão e uma irmã, não como alguém a se aproveitar, enganar ou tirar vantagem. Que a palavra de Deus nos faça crescer em espiritualidade, em fé, como herdeiros e herdeiras, diz São Paulo na segunda leitura de hoje, que somos de Deus nosso Senhor, porque pelo batismo Ele nos revestiu de Cristo, nos fez um com Ele, e nós não cessamos de repetir essa verdade, né? Quando começamos a liturgia, respondemos ao sacerdote no rito: bendito seja Deus que aqui nos reuniu, ou seja, é coisa, nos tornou de novo uma coisa só perante Ele, em Cristo, seu Filho amado, que por nós deu sua vida e nos revestiu com o seu Espírito para nos apresentar ao Pai como filhos e filhas queridos por Ele.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.